Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor, que Deus possa estar abençoando as nossas vidas, a sua vida. Eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas que Deus possa estar tão somente a cada dia nos abençoando da sua graça e da sua misericórdia. Hoje, no dia de hoje, eu estarei trazendo um estudo sobre o tabernáculo e a importância de que, tanto nos tempos antigos, ele teve uma grande importância que serviu como uma base para os nossos dias de hoje. E a nossa palavra, a palavra do Senhor hoje, em Êxodo capítulo 25, hoje, 8, no versículo 8, ele diz: E me farão um santuário e habitarei no meio deles, conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os vasos, assim mesmo o fareis. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele desde o começo, Ele sempre se dispôs a estar próximo de nós. Aqui, o Senhor, Ele já cuidava do povo, mandava uma coluna de nuvem de dia, para que o pessoal não pegasse sol, e à noite mandava uma coluna de fogo, para que eles não passassem frio no deserto e espantar animais e coisas do tipo. Então, Deus, Ele mandava o maná, que era para o povo comer, o povo não passava fome, o Senhor cuidava nos mínimos detalhes, o Senhor tão somente cuidava do seu povo. E o Senhor queria algo ainda mais, que era, além de cuidar dele, habitar no meio dele. Então, o Senhor pediu para que Moisés construísse um tabernáculo, para que o Senhor fosse o centro de tudo da vida daquele povo. E assim em nossas vidas. O tabernáculo, ele se colocava no meio e todas as tendas de todas as tribos, elas ficavam ao redor, porque o Senhor, Ele é o centro das nossas vidas. Louvado seja Deus. E o que esse estudo fala é que o tabernáculo do Senhor, ele tão somente, ele teve muitos detalhes importantes, que muitas das vezes passa desapercebido. Para construir esse tabernáculo, o Senhor, Ele usou uma espécie de madeira chamada de acácia. É uma madeira que você só encontra no deserto. É uma madeira forte, uma madeira dura, é uma madeira que ela tenha diversos formatos e diversas formas. Não era uma madeira reta, além de ela ter espinhos. E era uma madeira difícil de trabalhar, era uma madeira que não era muito comum que os carpinteiros procurassem ela para fazer algum tipo de móvel, algo do tipo. E isso nos mostra que é semelhante a nós. Por quê? Nós somos um povo, quando éramos no mundo, era um povo difícil de se lidar, era um povo que tinha muitas imperfeições, que tinha muito pecado. E o Senhor, Ele tão somente no deserto, Ele encontra esse tipo de árvore. É por isso que muitas das vezes o Senhor, Ele nos coloca no deserto, porque no deserto o Senhor sabe que lá vai encontrar árvores acácias. Então, essa árvore, ela teve um tamanho importante na construção da arca, tanto da arca quanto da tenda, os detalhes, tudo quanto o Senhor falou para Moisés. Moisés foi lá e fez. Não foi nada que veio do homem, eu tive uma ideia de fazer isso aqui. Não, tudo veio de Deus. Deus disse, olha, faça isso, faça aquilo. Pegue uma coisa, pegue ouro, pegue prata, pegue bronze. Porque o Senhor, Ele tão somente, além dele cuidar de nós, Ele quer que nós façamos a vontade dEle. Então Moisés começou a construir a arca e quando ela esteve pronta, ela havia três etapas. A primeira etapa, para que você chegasse ao tabernáculo, ficava o pátio de bronze. O que era que as pessoas faziam nesse pátio de bronze? Era ali onde as pessoas vinham sacrificar os animais, colocar no altar do Senhor, para que o Senhor viesse a perdoar os pecados, viesse a abençoar o povo. As pessoas colocavam nesse altar. Era até ali onde o povo tinha acesso. A partir dali, somente os sacerdotes tinham acesso para entrar nos santos
e no Santos dos Santos, que era onde ficava a Arca do Senhor. Então, nesse primeiro detalhe, o altar de bronze é o local onde era sacrificado os animais. E isso aponta o quê? Para que a nossa carne ela precisa morrer para que nós possamos viver em Cristo, nascer em Cristo. E o próximo passo acontecia a pia de bronze. E o que era essa pia? Era onde os sacerdotes vinham, limpavam suas mãos e limpavam seus pés, para que eles pudessem entrar limpos nos santos, que era a segunda etapa do tabernáculo. E tem um detalhe, para você entrar na tenda, a porta era estreita. Então, justamente sair, você vê que a porta para a salvação, ela é estreita. Então, você entrando nos santos, o que tinha à sua esquerda, havia a mesa da preposição, com os 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, e simbolizando a Cristo, porque Cristo falou, olha, eu sou o pão da vida, eu dou a vida, eu sou tão somente o alimento para a igreja, o alimento para que vocês possam ter uma nova vida em Cristo. E o segundo ponto que havia dentro dos santos era o candelabro. O que era o candelabro? Era uma peça de ouro que havia 7 hastes. E dentro dessa peça havia azeite, simbolizando a presença, o Espírito Santo. E na ponta de cada haste havia fogo. Ou seja, para que nós pudéssemos ter uma nova vida, nós precisamos do azeite, que é o Espírito Santo, e na ponta o fogo, que é Jesus, simbolizando Jesus, porque Ele é a nossa vida, Ele é a nossa luz. Ele mesmo falou, eu sou a luz do mundo. E essa luz, é ela que nos guia, é ela que nos direciona, é ela que fala, olha, não vai por esse caminho, vai por aquele, porque você não sabe o que vai acontecer lá na frente. Você pode achar que isso é coisa da sua cabeça, mas muitas das vezes é um livramento. Deus vai lá e toma conta da sua vida, Deus vai lá e te guia pelas veredas da sua justiça. E o próximo passo, dentro dos santos, havia o altar de incenso. O que era esse altar de incenso? Era as orações do povo, eram os pedidos do povo, era onde o povo colocava aquilo ali para que o sumo sacerdote ele levasse para os santos dos santos. Então, você pode ver que Davi ele tem uma oração que ele fala que as minhas orações subiram aos céus, ou seja, as orações dos santos, elas sobem aos céus. Então, era para isso que servia o altar de incenso. E um detalhe muito importante que antes para passar o próximo passo, havia uma espécie de véu. Era uma coisa que era exclusiva, que era somente o sumo sacerdote que podia entrar, e só podia entrar uma vez ao ano, para trazer justamente todos os pedidos do povo, para apresentar, para que Deus viesse abençoar a nação, para que Deus viesse a perdoar os pecados do povo. E o sumo sacerdote, ele era o representante do povo, ele estava lá para representar o povo, para que Deus pudesse abençoar o povo. E tem um detalhe importante, no sumo sacerdote, além das suas vestes, ele tinha uma veste toda especial, era amarrado uma corda sobre o sacerdote, o sumo sacerdote, porque se as ofertas, as oferendas não fossem aceitas para o Senhor, o sacerdote ele era consumido pela glória de Deus e ninguém podia entrar lá dentro para pegar ele. Então, assim em nossas vidas, se nós, quando entramos na presença do Senhor, nós não podemos fazer algum pecado, nós não podemos fazer alguma coisa de errado e depois achar que está tudo bem. Não é assim que funcionam as coisas de Deus. Deus ele é santo, então Ele procura santidade. Ele quer que tão somente nós sejamos santos, porque Ele é santo. Então, quando nós fazemos alguma coisa de errada, o Senhor, Ele tão somente, Ele aparta de nós, porque o Senhor ele não habita em templos impuros. Então, nós vamos recordar, primeiro, lá fora, havia o altar de bronze,
que era ali representando a nossa carne, quando nós morremos e nós nascemos em Cristo. Então, após morrermos, nós tão somente somos transformados quando passamos no próximo passo, que é a pia de bronze. Ali nós somos purificados do nosso pecado. É ali quando nós tão somente reconhecemos que nós somos miseráveis pecadores e o Senhor vai nos purificando, vai tirando toda a impureza, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E o Senhor, no próximo passo, que quando você entra nos santos, você tem a mesa da proposição, lá tem os pães. O que é o pão? Jesus, ele é o pão. Lá era onde você se alimenta para que você possa viver a palavra do Senhor. Então você precisa buscar a Jesus a cada dia, porque você precisa dele, eu preciso dele. E na direita havia o candelabro, que ali representava o Espírito Santo. Precisamos do Espírito Santo a cada dia em nossas vidas, porque ele é a nossa luz, ele é quem nos guia, ele é o cabeça das nossas vidas, ele é o cabeça da igreja. Então nós precisamos fazer a vontade dele, porque ele é quem nos guia, ele é quem nos cuida. E mais à frente, o terceiro, havia o altar de incenso. É ali onde nós oramos ao Senhor, nós pedimos ao Senhor, nós tão somente clamamos ao Senhor e aquela petição ela chega ao Senhor, ela sobe aos céus como um aroma. E para que o próximo passo, que é a entrada no Santos do Santos, que é onde fica a Arca da Aliança, lá existe o quê? Dentro da arca existe a vara de Arão, existe as leis de Moisés e existe o maná. Isso significa o quê? Que Jesus, ele tão somente, ele é a nossa lei, ele cumpriu a lei, ele tão somente fez a vontade do Senhor, cumpriu, se entregou por um propósito que era para a salvação da humanidade. E dentro tinha o maná. Jesus fala que eu sou o pão do céu, então eu sou a palavra, eu sou a vida. E é nela que nós precisamos buscar ao Senhor e se alimentar do Senhor. E a vara de Arão, um ponto interessante é que a vara, quando você corta ela de qualquer árvore, ela seca, ela começa a murchar. Mas a vara de Arão, ela representa tão somente o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus, melhor dizendo. Porque a vara começou a reverdecer. Como pode uma árvore fora das raízes começar a reverdecer? Só o milagre de Jesus, só a transformação de Jesus. Só Jesus pode transformar o homem. Então, muitas das vezes você acha que a sua vida vai mudar porque vai acontecer alguma coisa, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, mas a sua vida ela é pautada tão somente em Cristo. Tudo o que está na Bíblia, cada detalhe que você pegar para ver, aponta para Jesus. Então, você pode achar que você é pequenininho, que você não é ninguém, mas você é uma preciosidade do Senhor. Você é tão importante para o Senhor que o Senhor deu literalmente a sua vida por você, para que hoje você pudesse ter vida, para que hoje você pudesse ter abundância. Hoje você pode achar que a sua vida é difícil, mas muitas das vezes é melhor você viver um pouco com Deus do que o muito sem Deus. Então, o mundo lá fora, ele só quer achar que o dinheiro, ele é o Deus, dinheiro, ele é isso, dinheiro é aquilo. Mas, irmão, Jesus fala que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua preciosidade, que é a sua vida eterna com Deus. Então, a cada dia você precisa pautar Jesus como centro da sua vida. E mais um detalhe interessante é que ele fala que ele não habitaria mais em templos de homens. Então, o Senhor ele habita dentro de você. É dentro de você que ele habita. Então, você é a morada do Espírito Santo. Você é que o Senhor ele tão somente cuida. O Senhor ele te ama de uma forma tão especial. Ele te vê, ele te cuida com carinho, os maiores detalhes. Porque ele entregou literalmente a sua vida para que você hoje pudesse ter vida. E mais um detalhe interessante, na Arca da Aliança, ela foi feita tão somente com a madeira de acácia. E você pode achar, mas por que, irmão, que Deus ele fez? Ele simplesmente ele não podia
pegar a melhor árvore daquela época para fazer a arca, porque a arca é literalmente a presença de Deus dentro daquele lugar. E Deus ele mostrou isso para o seguinte, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E você vê como Deus ele é tão maravilhoso que ele pega uma árvore que as pessoas não dão nada, uma árvore toda torta, cheia de espinho, e o Senhor vai lá e molda, o Senhor vai lá e transforma, o Senhor vai lá e cuida e coloca tão somente em cima para que possa viver uma vida plena diante de Deus. Então a cada dia nós precisamos tão somente descansar no Senhor, confiar nele, que ele cuida nos mínimos detalhes. Pode ver cada detalhe, cada ponto que você vê da construção do tabernáculo, aponta para Jesus, aponta que Deus ele se preocupa nos detalhes. E é nos detalhes muitas das vezes que nós não vemos. Nós não vemos o livramento que Deus nos dá, nós não vemos que você hoje tem o que você tem, não é porque você é merecedor, é porque a infinita misericórdia do Senhor, ele te acompanha. Se você tem uma casa boa hoje, se você tem um carro bom, se você tem uma vida boa, tudo é graças ao Senhor. Se você tirar o Senhor, o que é que sobra? Não sobra nada, irmãos. Então Jesus, ele é o centro da sua vida. Você não pode jamais esquecer que você era uma árvore de acácia, que você era uma árvore que lá no mundo ninguém dava nada, e hoje você é uma preciosidade para o Senhor. Então, que você possa cada dia buscar ao Senhor e entender que o Senhor é quem é grande na sua vida. Não é você que é grande, não é você que é o maioral, não é você que é o superior, porque o Senhor ele nos olha de uma maneira igualitária, Ele ama a todos. Ele ama tão somente quem está no mundo, Ele ama também quem está na igreja. Então, que a cada dia você possa tão somente buscar o Senhor e confiar nele, porque o Senhor a cada dia Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E assim eu agradeço essa rica oportunidade e que Jesus possa estar abençoando a sua vida em nome de Jesus.